Olá, gente! Meu interesse nesse vídeo é passar para vocês um conteúdo para que vocês descobrirem em vocês qual o perfil da sua identidade, como se encontrar. Cada um de nós tem uma história, cada um de nós tem pais diferentes, somos totalmente diferentes uns dos outros, né? Cada expressão, né, digital da gente é diferente, uma da outra não tem nenhum igual. O timbre da nossa voz é diferente. Então, assim, o meu intuito é como descobrir a si mesmo. Né? Eu quero que você busquem em vocês o que tem aí de dentro de você, quais são as suas dores, quais são os seus recursos, quais são as suas vontades, seus desejos, o que tem aí, o que Deus fez aí dentro de você. Eu vou falar um pouquinho da psicologia do desenvolvimento na base psicanalítica, não tanto em Freud, mas em Reich, que foi um posterior a Freud, um psicanalista posterior a Freud. E ele desenvolveu uma teoria que trouxe formatos ao desenvolvimento. O que eu quero dizer? Formatos de corpo com aquilo que a pessoa está passando. E eu vou detalhar para vocês daqui a pouco. Aí o que eu quero com isso? No início da vida, o que eu quero explicar com isso, né? No início da vida a gente ganha um boom de energia. Deus, ele nos impulsiona com muita energia, energia de vida. E a energia, ela vai sendo direcionada com o tempo, né, na nossa vida. Ela vai sendo, estando direcionada. E aí, na gestação, a gente passa, a formação do feto, né, ela vai passar por uma milenização. Vocês conhecem a medula? Vocês já viram? Eu lembro que quando eu fiz a minha aula de anatomia, a médica pegou lá, a professora pegou um cérebro, o cerebelo e a medula assim, parecia uma veinha, sabe? Ela ficava catucando assim, a medula. Era horrível. E assim, para mostrar pra gente o quanto a medula, ela vai sendo desenvolvendo através da coluna. E aí eu queria passar para vocês, mostrar essa imagem aqui, ó. Essa é a primeira fase que a pessoa passa, certo? Fernando, que mulinga é isso? Assim, quando nós somos bebês, a nossa energia, ela está focada na cabeça. A energia e a mielinização. Essa medula é também chamada bainha de mielina. Por isso que chama mielinização. Né? Tá lá o cérebro, vamos dizer aqui o cérebro, e aqui vai descendo a bainha de mielina. E essa medula, né, que vai descendo, ela vai também dando direcionamento dessa energia. E quando a criança nasce, toda a energia está na cabeça. Quando ela está na barriga, na gestação. E quando essa mãe que está com esse bebê no útero, ela passa por alguns períodos de dificuldade, né, na gestação. Às vezes não sabe quem é o pai, não sabe se passa por um período de separação, ou se não está sem trabalho, não sabe como vai cuidar dessa criança. Então todas essas situações fazem essa mãe ficar preocupada. E essa preocupação a criança sente, né? E aí no entendimento da criança, ela não entende nada, né? Ela não está sendo bem-vinda. Porque quando a mãe se preocupa, quando a mãe fica mais irritada, né, nervosa, o útero fica gelado. É uma reação química que acontece com o corpo da mulher. O útero, ele não fica aconchegante, quentinho, como ele normalmente deveria ser. Como normalmente ele é, na verdade. Aí quando passa nesses períodos, né, de tensão, ele fica um pouco frio. Então, para a criança que está ali se desenvolvendo, né, ela percebe que quando ela se mexe muito, a mãe lembra que ela está grávida,
pensa com o que vai acontecer com a vida dela quando essa criança nascer. Aí o útero fica gelado. Aí o que a criança entende? Se eu ficar quietinho, ela não vai, o útero vai continuar quentinho. Então toda a concentração da energia ela fica na cabeça, porque a criança sente que ela ele evita o movimento para não lembrar a mãe que está ali. E isso é uma dor, causa uma dor na criança, a dor de ser rejeitado. A rejeição da criança traz a rejeição da mãe, né? A rejeição daquele ambiente, daquele útero, não está deixando ele se movimentar, né? Então está rejeitando ele. Não quer dizer que a mãe está rejeitando a criança, certo? Não é a mesma coisa. Mas aquele ambiente, aquele útero, não está sendo acolhedor. A mãe está passando por dificuldades, né? E aí traz esse ambiente mais áspero, né? Para a criança. Porém, e aí quando a criança vai crescer, né? O formato do esquizoide, né, do corpo, que daí Reich vem trazer pra gente, é um formato mais magrinho, mais magrelinho, e a cabeça bem maior, não sei se vocês estão vendo. Aí as articulações ósseas são mais aparentes, né, do joelho. Eu coloquei aqui uma criatura bem magrela, foi eu que fiz o desenho, tá, gente? Então, assim, só para vocês entenderem, fica bem aparente a articulação do cotovelo, dos ombros, da bacia, dos joelhos, são articulações mais expostas. Porque qual é a ideia? A ideia do esquizoide, eu tenho que sustentar a minha cabeça, não precisa cuidar tanto do corpo. E aí, né, no decorrer, aqui, gente, é um corpo só esquizoide, mas nós não somos só esquizoides, né? Ainda faz parte aí do desenvolvimento dessa criança, ainda vão ter mais 5 fases. Aliás, mais não, são 5 fases. A primeira é esquizoide. Então, assim, a criança ela vai passar pelas 5 fases do desenvolvimento. E aí, a partir depois que ela é formada, aqui a gente formou a personalidade da criança, né? Quando ela passa por essas 5 fases. E aí depois ela vai administrar a vida dela a partir da forma como ela foi formada nessas 5 fases. E tipo assim, ela vai passar por uma situação na vida foi demitido no trabalho. Aí dependendo de como ela passou por essas fases na vida, ela vai compreender como foi essa demissão. Ou ela a pessoa vai ser pai, vai ser mãe. Então, assim, ela vai interpretar essa novidade na vida dela, esse grande evento na vida dela, a partir do que ela foi formada nesse período de desenvolvimento, né? Que são essas 5 fases que a gente está passando aqui. E a primeira delas é a esquizoide. E o esquizoide, qual é a dor dele? É a dor da rejeição. Mas com a dor vem também o recurso, que quando a gente isso é a lei da sobrevivência. Se eu, para evitar a minha dor, eu vou criar formas para evitar isso. Então, se a criança ela concentrou ali muita energia na cabeça, o que vai desenvolver ali? Muita criatividade. É uma pessoa mais introspectiva. Ela não é muito comunicativa, mas ela é muito criativa. São pessoas que conseguem resolver problemas muito fáceis. São pessoas que resolvem um problema de uma forma que a pessoa está vendo com tanta dificuldade, ela vê com mais facilidade, né? Que mais? São pessoas com muita imaginação. Às vezes e também não gostam muito de falar, de conversar sobre o que sentem. É tanto que eles não sentem muito, né? A parte do sentimento é mais para a próxima fase. Então, assim, eles são muito racionalistas, são muito realistas, né? Eles calculistas em tudo, certo? Esse é o esquizoide. Então, cada dor gera um recurso. Qual é a dor do esquizoide? A dor da rejeição. E qual é o recurso do esquizoide? Ser muito inteligente, muito criativo, muito resolvedor de problemas, certo? E aí, essa fase, né, da gestação,
que fica do esquizoide, fica até ao primeiro mês de vida dessa criança, né? Como vai ser ali aquele parto, como é que vai ser o período da amamentação, ali aquele período inicial que é muito difícil para a mãe também, né? Um período de adaptação muito grande, né? Então aí, esse período aí, essa fase. E aí a próxima fase é a fase oral. Oral. Fernanda, que mulinga é isso? É a fase da amamentação. E aí, a criança, ela não sabe falar. A única forma de comunicação dela é o choro. Então, a criança, ela chora. Por isso, muitas vezes, o formato, ele fica bem com bolsinhas nos olhos, né? São olhos mais tristes, né? O formato dos olhos, eles vão ficando mais tristes. E a pessoa também tem um vazio no peito, né? Eu no desenho aqui eu não consegui colocar, tá? Mas aí tem um vazio aqui, né? São pessoas muito sensitivas, elas sentem muito. Mas aí qual é a dor nessa fase? É a dor do abandono. A criança que chora por uma necessidade que ela está passando, e essa necessidade não é atendida. Vamos dizer, a criança está com necessidade de dormir. E aí essa mãe, né, foco na mãe porque é a pessoa que está mais ali cuidando, né, mas é o cuidador. E também pelo período de amamentação, que também se não tá com a mãe, pode ser ali a mamadeira, tal, pode ser trocados tranquilamente. Mas é a pessoa que está cuidando do bebê, exclusivamente. E aí, ou majoritariamente, né? Esse bebê precisa dormir. E aí essa pessoa não consegue compreender que ele está com sono, a criança nessa fase. Ela não adormece só, ela precisa que alguém acalente. Então ela fica muito irritada, fica brava, aí essa pessoa dá a mamadeira ou dá o peito, dá banho, troca a roupa, troca a fralda, né? O choro fica desesperador, é a única forma que ela tem de comunicar. E a pessoa não está conseguindo atender a sua necessidade, então ela vai chorando, vai chorando, vai chorando. E aí, isso vai causando, concentrando energias. Aonde está, Fernanda, a mielinização da medula? Lembra? No período gestacional tá na cabeça. E aí essa medula óssea ela vai descendo, ela já tá descendo aqui na nuca, né? E então fica muito aqui no foco da garganta, da voz, da boca. É tanto que por isso que são pessoas mais bochechudas, né? Concentra mais. Eu também tenho bastante oralidade, tá vendo? Bochechinhas, a boca grande. Quando sorri aparece todos os dentes, assim, né? Como eu. Então, assim, tenho bastante oralidade também. Sim, e aí a dor do abandono. Por quê? Abandono da sua necessidade. E aí, mas Fernanda, uma dor por causa disso? Sim, para criança que é inocente de tudo na vida, né? Aquilo ali causou dor. Não ser atendida naquilo que ela estava necessitando, né? E às vezes, e também tem o oral, a gente chama, né? O oral da falta e o oral do excesso. O que é o oral da falta e o que é o oral do excesso? É quando a criança estava necessitando e a pessoa o cuidador foi lá tentar atendê-lo na sua necessidade, tentou várias coisas. Tentou mamadeira, tentou banho, tentou dormir, balançar. Atendeu a sua necessidade, mas demorou para atender a sua necessidade, certo? E o oral da falta é quando a criança fica chorando, né? A criança está com sono e a criança chora, 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 chora. E o pai diz, não, ele tem que acostumar que vai dormir, né? Ou ele está de manhã. E aí acaba deixando aquela criança lá. E aí causa, para a criança faltou esse acalento, né? No atendimento da sua necessidade. E aí, o que a gente vê nisso? Essa fase que a criança está passando é a fase da amamentação. É o oral, certo? É a fase oral, é onde está passando a bainha de mielina, certo? Está descendo aí. E aí ele vai criar formatos mais redondinhos,
Por quê? Porque ele fica mais fofinho. As pessoas querem pegar mais. As pessoas querem cuidar. Por que isso? Lembra da dor e o recurso? A dor de ser abandonado, eu crio um recurso. E esse recurso veio até no formato do corpo. Um formato mais redondinho, um formato cheio de dobrinhas. É um bebê bem fofinho. Por quê? Um bebê fofinho todo mundo quer pegar, quer abraçar, quer ficar perto. Então, qual é a característica de uma pessoa que tem um trauma na fase oral? É uma pessoa que gosta de ter contato com pessoas, são pessoas mais carentes, né? São pessoas que gostam do contato olho a olho, são pessoas que falam muito, que são muito comunicativas. Mas aí, Fernanda, qual é a dor dessa pessoa? Ela chora muito. Então, assim, quando ela passa por uma situação complicada na vida, ela chora muito, ela se sente abandonada logo, ela sente muito, é tanto que sente uma dor aqui no peito. Lembra do que eu falei do vazio aqui? Sente uma dor no peito, né? Ai, não sei se eu já passei muito por isso, por eu ter essa característica. De alguém falar alguma coisa e eu senti no peito. Ai, chega, doeu. Sabe, uma notícia ruim que dói lá dentro. Então, assim, esse é a pessoa que tem uma característica de um trauma na fase oral, né? Mas aí, Fernanda, ele só tem dor, só tem isso? Não, ele tem um recurso. Vamos lá, o recurso do formato, né? De ser mais fofinho. São pessoas mais carismáticas, mais simpáticas, comunicativas. Não são muito... Como é que se diz? Que é resumido, sucinta, né, nas suas palavras. Elas são prolixas em tudo, falam muito, são muito espontâneas. A espontaneidade é com ela mesma, né? Se colocar para a pessoa para falar em público e colocar um roteiro para ela seguir direitinho, talvez ela não se dê bem. Mas se dê para ela lá no improviso, é com ela mesma, sabe? Ela sabendo do conteúdo do que é e vai lá, improvisa, vai lá, é com ela mesma, ela vai conseguir, vai arrasar, porque ela é comunicativa. Ela se dá bem com pessoas, em lidar com pessoas. Diferente do esquizoide, que o esquizoide ele quer se retrair, porque ele acha que se ele se envolver, se ele se abrir, ele vai ser rejeitado. Então ele prefere ficar recluso, né? E aí, passando a fase da oralidade, né, dessa criança, vai vir a fase, essa criança vai ter contato com outras pessoas, o avô, a avó, o tio. E é uma fase muito que a criança começa a fazer mais gracinhas, né? Ela começa a cantar, fazer gracinhas com a boca, né? E aí o pai, a mãe, né, a pessoa que tá ali mais próxima vai achar, olha, meu filho, faz aquilo de novo para fulano ver como é que você faz. E aí a criança faz. Ai, tá bom, pode ir embora, né? Tipo assim, a criança, ela se sente ali, ela só se sente amada se ela estiver fazendo alguma coisa que agrade o outro. Então, assim, ela vive ali um momento de troca, né? Se ela fizer um sorriso, uma gracinha, as pessoas vão sorrir e vão gostar dela, entende? Qual é a dor dessa fase? A dor da manipulação. A criança se sente manipulada. E aí ela começa a compreender que o universo, a vida, ela se dá por trocas. Então, se eu fizer isso, eu vou ganhar aquilo, entende? E aí, qual é o formato do psicopata? É esse aqui, ó. São formatos mais triangulares, né? São triângulos no tronco, triângulos no quadril, triângulos nas pernas, nos braços. São pessoas mais desenvolvidas aqui nos braços, né? Por quê? Porque a fase da mielinização... Gente, eu vou fazer um desenho aqui dessa fase, dessa mielinização para vocês. Fica mais fácil de compreender. Deixa eu pegar aqui meu caderno. Por que isso? Tá? É uma pessoa... Aqui pra vocês, certo? Ver se vocês conseguem ver. É como se fosse aqui a pessoa deitada, tá? O braço, as pernas. Já vai fazer o rabinho. Mas aqui, ó,
Aqui é a bainha de mielina. Deixa eu pegar outra caneta aqui de outra cor. A bainha de mielina. Vê se vocês conseguem ver aqui. Tá conseguindo ver? Aqui fica do esquizoide, certo? Que ela vai descer, certo? Aí aqui estamos... Deixa eu pegar outra caneta. Fase oral, que tá aqui, né? Onde desenvolve aqui, ó. A boca, garganta, bochecha, tal, por aqui. E aí tem a fase do psicopata. Aí já desce mais um pouquinho. Que daí vai pegar aqui, ó, os braços, vai descer pra cá, ó. Certo? Que daí são pessoas que eles têm uma energia mais assim, sabe? Mais pra frente. Por quê? Porque daí ele é mais negociador, eu posso dizer, ele tá sempre à frente da situação. Ele chega numa situação e já analisou tudo, certo? É uma pessoa muito analítica e calculista. Por quê? Porque ela sempre vai ver aonde ela tá ali, naquela situação, se ela tá ganhando ou se ela tá perdendo. Se ela, o que ela pode fazer para ganhar naquela situação. O que ela vai ganhar ali, né? O que vai ter em troca? Se ela fizer algo, o que ela vai ganhar em troca? São pessoas que negociam muito. É tanto que tem crianças, né, que logo cedo eu só faço isso se você me der aquilo. Né? E algumas pessoas repreendem esse tipo de educação. Mas se a criança ela foi formada dessa forma, ela teve um trauma nessa fase, ela não vai mudar. Não adianta a gente reprimir algo em alguém para ela ter essa relação de troca com as pessoas, se ela é assim, foi formato dela, certo? Ela vai sofrer muito se alguém ficar dizendo para ela não ser assim, tá? E aí, então, esse é o formato de corpo do psicopata. Gente, que nome esquisito é esse, tá? São os nomes que o Reich lá fez, tá, gente? O Reich não, vem de Freud isso. E aí eles foram desenvolvendo aí, mas foi resgatado esse mesmo nome, né? Para manter a base teórica, tá? A psicopatia é essa fase. Sim, que idade a criança tá nessa fase? De 2 anos, 2 anos e meio, até 3 anos, né? De 1 ano e meio a 3 anos, 2 anos e meio, por aí. É quando a criança ela diz não, né? Tem fases bem que ela quer se colocar, né? Ela não quer se sentir manipulada. Então, ela vai estar sempre no controle da situação. Uma pessoa que tem um trauma nessa fase da psicopatia, ela é uma pessoa muito controladora. Ela é muito analista. Então, se algo foge do seu controle, ela fica na dor. Mas se ela tem tudo no controle, ela está no recurso. Ela está vendo quem vai ganhar, quem vai perder, o que ela vai ganhar com aquilo. O que ela vai ter em troca daquela relação. É tanto que o que a gente pode ser de exemplo disso? Um relacionamento de casal mesmo. Então, aquele casal, ele está ali, vamos dizer que é um homem. O que ele está ganhando naquela relação? O carinho de alguém, o amor de alguém. E o que ele faz em troca? Né? Ele devolve amor, ele devolve trabalho, né? Ele não é uma pessoa que faz muita coisa, muito operacional, mas é uma pessoa muito negociadora. Então ele negocia muito. Tem um recurso de ser muito negociador. Acho que a palavra muito, muito boa para isso é negociador. São pessoas que podem trabalhar em empresas, em vendas, que se dão muito bem, certo? É a área deles. São os psicopatas. Conversam muito bem, têm uma lábia maravilhosa, né? Convencem as pessoas com muita facilidade. São boas nas palavras, no jeito. E aí tem esse formato mais triangular, certo? Tá faltando alguma coisa? Formato triangular, a dor da manipulação e o recurso de ser negociador.
né? A base do psicopata é a troca. O que ele vai ganhar com aquilo, certo? Que nem o irmão. Eu vou varrer a casa e vou ganhar o quê com isso, né? Vou ganhar mais tempo na televisão, né? Coisas parecidas. E aí a próxima fase, né, vem a do masoquista. Masoquista, Fernanda, o que é isso? O povo nos filmes que a gente viu é outra coisa, né? Não. Masoquista é uma fase que a criança passa de controle dos esfíncteres. Lembra lá da fase que eu falei? Aqui, ó, da bainha de mielina, né? Aqui ainda tá o psicopata. E aí a outra fase, deixa eu pegar outra caneta aqui. Tá vendo aqui as cores, gente? Aqui, ó, esquizoide, oral, aqui a psicopatia, né? Que aqui essa caneta vermelha vem até aqui, mais ou menos, certo? Deixa eu pintar aqui também o oral. E aqui vai vir o masoquista. Fernanda, o que é isso? É quando a criança consegue ter controle dos esfíncteres. O que é isso? É controlar xixi e cocô. Então, quando ela não consegue controlar, escapa, né? E aí alguém a repreende, né? Por ela ter feito aquilo, por ela ter escapado uma coisa que ela não conseguiu controlar, né? E alguém tenta barrá-la, né? Repreendê-la por causa disso, e aí ela causa aí uma dor, a dor da humilhação. Por quê? Porque ela está sendo cobrada algo que ela ainda não está pronta para fazer. Então são formatos de corpo mais quadradinho. Por quê? Porque ele contém, ele segura o cocô, ó, segura assim, ó. Pois aqui esse formato aqui mais quadradinho no rosto, certo? Aqui, ó. Tô segurando as coisas, tô segurando tudo aqui, não vai sair nada. Certo? Aí tem formatozinho mais quadradinho no tronco, nos braços também, tá? O bumbum é bem fechadinho, né? É aquele bumbum trancado, não passa nada, né? Por quê? Por causa dessa humilhação. Para ela evitar a dor de ser humilhado, ela vai segurar tudo. Então são pessoas, quais são as características dessa pessoa masoquista? Ela se guarda muito segredo, guarda muito lixo também, né? É uma característica de pessoas que guardam ranço das pessoas, guardam rancor. Isso é muito triste, né? Porque são pessoas que, para evitar de alguém olhar para ela e achar que ela fez merda, né? Então ela segura tudo. Então não são pessoas que se expõem muito. São pessoas que gostam de ter o controle da situação, porque se ela tiver o controle, tiver na rotina ali dela, ela sabe o que vai acontecer depois. Elas têm horário para tudo, né? Ela tem ali o controle para não tá tudo seguro e nada vai dar merda, né? E ela não vai ser humilhada. E aí, qual é o recurso que essa pessoa tem? É uma pessoa muito forte, é uma pessoa que aguenta tranco, sabe? Pode colocar a coisa mais difícil para ela fazer, ela vai desenrolar. São pessoas que são metódicas, né? Gosta de fazer aquela contabilidade, aquela coisa bem analítica. É com ela mesma. Essa é uma característica do masoquista, né? Deixa eu ver outra coisa que eu posso dizer dele. Sim, e guarda muito lixo, infelizmente. Lixo dos outros. Que lixo é esse? Alguém foi lá e fez mal para essa pessoa. Daí ela disse, beleza, tá guardado, tá comigo. E fica ali, sabe? Aquela coisa vai fazendo mal, sabe? Guardando. E aí, assim, já, né, pra quem tem características, eu também tenho características. Como eu falei no início, né, todo mundo passa por essas fases, e eu tenho também, ó, um pouquinho, meu rosto um pouquinho quadrado também. Qual é o que pode fazer para que ele evitar tanta dor?
para não ficar na dor e ficar no recurso, né? Só fortaleza, né? Ficar no que é bom desse perfil, né? Anota, escreve aí o que foi que te fizeram mal, vai descarregando. Conversar com alguém de confiança é muito bom. É uma pessoa que precisa descarregar, né? Que nem dá descarga no cocô que faz, né? Lá no vaso. Então, a mesma coisa. Você descarrega lá e vai embora. Assim você fala, comunica e tchau. Vai embora. Aí, gente, eu tenho a outra fase. Cadê a bainha de mielina aqui que tá descendo? Deixa eu ver outra cor aqui. Um azul aqui. Esse azul? Nem lembro se é azul. É azul, pronto. Ó, aqui o masoquista, né? Daí vem aqui o esfíncter, xixi, cocô. E aí aqui vai descendo mais, que daí é a fase sexual. É quando a criança, ela percebe que tem uma sensação diferente. Quando passa a mão nos seus genitais, né? Tem um choquinho diferente, tem algo diferente, não é a mesma coisa que passar a mão no rosto, quando passa a mão lá. É tanto que nessa fase tem algumas crianças que ficam, quando descobrem, né, passa muita mão, né, mas é muito normal, é natural, é um período de descoberta. E aí outra coisa que a criança descobre é que as pessoas à sua volta, elas se formam em pares, pai e mãe, tio e tia, cada um tem o seu par, né? Vê em filmes, nos desenhos, as pessoas ao seu redor, eles vão percebendo que as pessoas, a sociedade ela é formada em pares. E aí, quem é o par mais próximo dessa criança? Se é menino, vai ser a mãe. E quem é o par mais próximo dessa criança? Se for menina, vai ser o pai. Ou uma figura masculina, né? Porque ele tá entendendo isso, né? Que é do sexo oposto, né? O par do sexo oposto. Então, quem é o mais próximo? O pai ou a mãe. Mas esse pai e essa mãe já tem uma pessoa que tá com ele. Ou é a mãe, ou até uma madrasta, né? Uma coisa assim. Sempre tem ali alguém. E aí, ele vai se sentir nessa relação excluído. Porque ele vai ter um triângulo ali, né? Um triângulo amoroso. Um triângulo que não vai ser correspondido, certo? Aqui, ó. Deixa eu... Ai, peguei minha caneta aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. O pai, a mãe e a pessoa, certo? Vou botar aqui a pessoinha aqui, uma bolinha, certo? E aí, ele sendo menino, ele vai fazer o par com a mãe. E aí, esse não dando certo, esse par, ele vai ser excluído, né? Porque daí ele já tem o par aqui. Isso que a gente chama de complexo de Édipo, que já vem da mitologia grega e tal, que daí Freud pegou emprestado lá, para fazer essa explicação. E aí, tendo esse triângulo formado, ele vai se sentir excluído, né? Porque ele vai estar sempre perdendo. Então, qual é o recurso que essa criança desenvolve? Ela precisa ser melhor em tudo. Ela precisa ser melhor para poder a pessoa ser mais atraente, para que aquela mãe ou aquele pai venha querer ele ao invés do seu outro par. E aí, por isso, ela desenvolve um corpo mais harmônico, né? São pessoas que têm um corpo em formato de violão, né? Tem harmonia, né? Quando eu tive aula, né, sobre esse assunto, a pessoa falou até o cabelo do rígido é alinhado, né? A sobrancelha, os olhos, tudo é mais alinhado, né? Isso tanto no corpo da mulher quanto do homem. Como aqui, gente, eu não sou muito a pessoa mais desenhista do universo, né? Eu coloquei aqui só para ter ideia. Mas é um corpo mais harmônico, né? Não tem tanto aquela coisa do esquizoide, né? Aquela coisa ossuda, não é tão
triangular quanto o psicopata, não é tão quadrado quanto o masoquista, nem é tão redondo quanto o oral. É todo harmônico, certo? Por quê? Porque ele quer ser mais atraente para atrair o seu par. E aí são pessoas o quê? Que agradam, querem agradar as pessoas, buscam ser melhor em tudo, são extremamente competitivas, né? Ele tá ali competindo com aquele possível par, né? Então, ele vai querer ser muito mais bonito, muito mais inteligente, muito mais tudo, né? Ser melhor em tudo. Então, qual é a dor dessa fase? De ser excluído da relação. E qual é o recurso? Ser melhor. Querer, aliás, é uma pessoa que já ensaiou, que treina tudo, que faz tudo com muito esmero, porque ela quer ser melhor em tudo. Certo? E aí a gente fecha essa fase. Aí a criança tá a idade dessa criança tá aí entre 3 anos e meio, 4, até uns 5, 6 anos. É uma fase que a pessoa, é um processo, né? Não tem assim uma data fixa, né? Um período fixo, mas é um processo. E aí acaba aí porque a nossa mielinização também se encerrou, né? Essa energia vital já passou, né, por tudo. E aí a gente tem aí esses formatos de corpo e formato de mente, né? E aí a gente tem um combo, nós pessoas, né, normais, no decorrer da nossa história, da nossa vida, a gente vai trazendo esses formatos. Nenhuma fase, ela eu posso dizer, ela encobre a outra. Ela é tipo assim, se a pessoa teve um trauma na fase esquizoide, e aí ela tem um formato de cabeça maior e tal, né, mais inteligente, mais tudo. E aí ela tem um trauma na fase oral também. Ela vai ser uma cabeça grande e vai ser mais redondinha também. Entende? Ela vai aumentando, acrescentando. Uma coisa não anula a outra. Uma fase não anula a outra. Certo? Então é isso, gente. E o que eu quero com isso? Qual é a ideia? Que vocês analisem, olhem-se no espelho, vejam o que vocês se identificam. Quais são as dores que vocês mais